Começamos então a nossa conversa desta noite com uma das figuras mais interessantes da longa epopeia que foi o nosso século XVI, com viagens, aventuras, naufrágios e descobrimentos que maravilharam o mundo. Foi um aventureiro e explorador português. Em 1537 parte para a Índia ao encontro dos seus dois irmãos. Acompanhou a Malaca, Pedro de Faria, de onde fez o ponto de partida para as suas aventuras, tendo percorrido, durante 21 acidentados anos, a costa da Birmânia, Sião, arquipélago da Sunda, Molucas, China e Japão. A chegada dos portugueses ao Japão foi muito celebrada e perdura ainda na memória cultural japonesa. Foi o episódio que permitiu a introdução das armas de fogo naquele país. Deixou-nos um relato tão fantástico do que viveu, a peregrinação, publicada postumamente em 1614, que durante muito tempo não se acreditou na sua veracidade. De tal modo que até se fazia o jocoso dito com o seu nome, Fernão Mendes Minto, ou então ainda Fernão Mentes Minto. Entre nós, Fernão Mendes Pinto. Fernão Mendes Pinto, muito prazer. Muito prazer. Teve uma vida muito aventurosa, conheceu mundos e fundos. Que balanço faz da sua vida? Foi uma vida agradável. Ganhei muita coisa. Tive altos e baixos. Descobri que a natureza humana não é tão pura como seria de desejar. Sofri perseguições, injustiças. Foi uma vida agradável. A vida só é agradável quando se conhecem todos os lados da vida. Muito bem. Como é que você se definiria? Como marinheiro, comerciante, padre, jesuíta, pirata, escravo? Desculpe, estou a recordar várias fases que passou na sua vida. Eu fui isso tudo. E também fui escritor. Aliás, julgo que é por isso que aqui estou. Claro que é por causa da peregrinação. É por causa da peregrinação que o convidámos, mas também para assinalar os 70 anos de carreira do nosso querido amigo José Rui, que está aqui connosco. Como a peregrinação de José Rui vai estar hoje em destaque, resolvemos convidá-lo para estar aqui. Mas vou começar com uma inconfidência. E espero que o José Rui não fique magoado comigo por esta inconfidência, mas se o Ministro dos Negócios Estrangeiros pode divulgar informações confidenciais, o que é uma pequena inconfidência entre amigos. Sabe que o José Rui me disse, quando lhe falámos desta homenagem, disse-me que eu gostava que fosse feita numa data mais redonda, quando eu comemorar os 100 anos de carreira. Então, já combinámos que em 2044 vamos aqui estar de novo. Mas, em relação a si, como se admira muito essa mundividência, é natural que nos interroguemos sobre a sua personalidade escondida atrás do escritório. Gosto que me pergunte isso. E acho que seria uma boa pergunta a fazer a todos os escritores. O que é que está atrás do livro e que personalidade tem o autor? A propósito, Fernão, mentes? Minto. Foi uma brincadeira com o meu nome de Fernão Mendes Pinto. Havia gente a quem eu incomodava muito o que eu escrevia. E decidiram então pôr a circular essa piada para que não levassem a sério o que eu tinha escrito. Atualmente, quando dá jeito, diz-se isso em relação aos jornalistas e aos comentadores. Há quem diga que são preguiçosos, mentirosos, que não cantam, ou quando não cantam a mesma canção de embalar. No seu caso, era de levar a sério? Muito a sério. Mesmo que fosse inventado. Quer dizer que houve invenções? Digamos que por vezes entusiasmava-me. Como qualquer artista. Mas não houve falsidades nem mentiras. Fernão Mendes Pinto, vou chamar o nosso próximo convidado. Foi alguém que também se entusiasmou muito com o seu projeto de vida. Saímos do século XVI e vamos entrar no século XIX nos Estados Unidos da América. Vamos encontrar o grande industrial e financeiro que se transformou no primeiro grande monopolista dos tempos modernos. Foi um homem de negócios norte-americano, um self-made man, fundador da primeira companhia petrolífera norte-americana, a Standard Oil. Em 26 de setembro de 1855, em Cleveland, para onde se tinha mudado com a família, consegue o seu primeiro emprego como contabilista. Juntamente com um sócio, fundou uma firma. Na Guerra Civil Americana, vendem comida e roupa para os soldados. Negociam com farinha, sal, sementes, carne de porco. Mas estava atrás de algo maior e finalmente achou: petróleo na Pensilvânia. Com isso veio um novo combustível, o querosene, para ser usado nos lampiões. Com cerca de 90% de toda a produção de petróleo e derivados, monopolizou o mercado americano e durante anos foi o homem mais rico do mundo. Com uma fortuna estimada em nada mais, nada menos do que 330 mil milhões de dólares, quase 10 vezes a fortuna de Bill Gates. Entre nós, John Davison Rockefeller.
Sr. Rockefeller, muito prazer em recebê-lo nesta humilde casa. Eu gosto de coisas humildes e discretas. Não tenha problema. Não gostava de luxo e ostentação? Isso é para os tempos de hoje. No meu tempo, queríamos economizar, não gastar, para sermos muito ricos. Se não gastavam, não se divertiam. Para que é que queriam tanto dinheiro? Uma pessoa pode divertir-se com pouco dinheiro. Julga que o povo não se diverte? Está bem, mas o senhor não era o povo. Queria sair da situação de pobreza. Quis sair, consegui sair, mas não perdi esses hábitos. Aproveito para lhe apresentar Fernão Mendes Pinto, célebre marinheiro, comerciante, escritor. Afinal, como é que o apresenta? Apresente-me como navegador. Pronto. É mais Célebre fino. navegador. É mais fino. Muito prazer. Sempre admirei esses homens que souberam ir buscar riquezas ao fim do mundo. Um pouco como o senhor. Eu fui ao fundo da terra. Foi aí que descobri o meu querido petróleo. Mas diga-me, Fernão Mendes Pinto, Sr. Rockefeller, por favor, trate-me só por Fernão. olhe, e a mim trate-me por John. Já vi que se estou a entender. Sempre gostei de aventureiros. Eu também. Você chegou a ser rico? Fui muito rico. Pode saber-se qual era a sua riqueza? Bem, as nossas riquezas eram o comércio de panos entre a Índia, Japão, China, assaltos a navios, assaltos a conventos, onde íamos buscar ouro e pedras preciosas. Ouro. A minha riqueza foi o ouro moderno, o petróleo. O ouro moderno, o petróleo. É verdade que também se julgou que o petróleo curava doenças? É verdade. O povo vê sempre qualidades milagrosas e alguma coisa que é rara e desconhecida. Também se julgou o mesmo com o ouro. Bem, é preciso dizer que eu não andei a fazer assaltos nem roubos. A sério? Então como é que ficou rico? Aí está uma boa pergunta. Mas antes de ouvirmos a resposta, aproveito para chamar o nosso último convidado. Trata-se de alguém que se preocupou com essas riquezas, com os roubos, com injustiças, com as condições de vida do povo mais miserável. Foi um grande romancista francês e deixou o seu nome ligado a grandes causas cívicas, das quais se deve salientar o caso Dreyfus, a perseguição caluniosa contra o oficial francês de origem judaica. Considerado o criador e o representante mais expressivo da escola literária naturalista, além de ser uma importante figura libertária de França. Em vida, também demonstrou elevado engajamento político. Certamente, o seu trabalho de maior influência política foi a carta aberta intitulada J'accuse, Eu Acuso, destinada ao então presidente de França, Félix Faure. A carta, publicada na primeira página do jornal parisiense L'Aurore, em 13 de janeiro de 1898, acusou o governo francês de antissemitismo, por julgar e condenar precipitadamente o capitão Alfred Dreyfus, judeu e oficial do exército francês, por traição em 1894. Faleceu em 29 de setembro de 1902, na sua casa em Paris, devido à inalação de uma quantidade letal de monóxido de carbono proveniente de uma lareira defeituosa. Alguns estudiosos, em razão das misteriosas circunstâncias do ocorrido, não descartam a hipótese de homicídio. Entre nós, Émile Zola. Muito prazer, Émile Zola. É um prazer encontrar o autor de muitos livros da minha adolescência. Muito obrigado. Julguei que os meus livros passariam de moda com as mudanças das condições sociais. Não lhe afianço que não tenham passado de moda, mas não foi por causa de grandes mudanças nas condições sociais. Os livros desse senhor tinham de passar de moda. Ninguém quer ouvir falar de tristezas. Zola, apresente-lhe Rockefeller. Olha, o grande capitalista do meu tempo. Quem havia de dizer que ainda nos íamos encontrar? É verdade. Nunca pensei. Isso quer dizer que leu os meus livros e não gostou. Só li um ou dois. Com certeza. Também não tinha mais tempo. E este convidado é Fernão Mendes Pinto, navegador português do século XVI, autor do famoso livro... A Peregrinação. Conheço. Muito prazer. Conhece? O seu livro foi famosíssimo. Traduzido em castelhano, inglês, francês, flamengo, alemão. Como é que se explica esse êxito?
É simples. Além de ser um livro de aventuras e de confissões, contava viagens e mundos ignorados. Toda a Europa queria saber o que estava para lá das suas fronteiras conhecidas. Mas havia quem dissesse que aquilo era tudo mentira. Há sempre quem diga que é mentira o que nós afirmamos. E sofre-se na pele com essas lutas. Está a lembrar-se do caso de Dreyfus. Sim, foi o meu caso mais importante. Não quer falar disso? Aproveite, qualquer dia ninguém se lembra. Esse caso é terrível. Durante anos a imprensa destruiu esse homem. Compreende-se, ele era rico, de personalidade seca e distante, e era judeu da Alsácia. Essa terra alemã, que por vezes é francesa. Isso é uma atividade, infelizmente, cada vez mais em voga. Há certos manhosos que gostam muito de construir, manipular e trepar factos. Também diziam que eu era judeu, mas E não sabe se era? a minha família era judaica, como toda a gente que eu conhecia. Mas eu não praticava. O mar não lhes dava tempo. O mar e o negócio. Tem razão, João. Com o Dreyfus tinha todas essas qualidades. Não passava pela cabeça de ninguém que pudesse ser inocente. Inocente de quê? De ser um traidor à França, de vender segredos militares à Alemanha. Vender segredos? Mais valia que tivesse comprado uns submarinos. Tinha muito menos problemas. Mas como é que o implicaram? E porquê? Eu já vi que você é bom jornalista, interessa-se por ir ao fundo das questões. Se os senhores tiverem paciência... Eu tenho. Gosto de estar sempre a descobrir coisas. Eu estou farto de ouvir essa história. Mas como nunca a ouvi dita por um romancista, faça favor. O Dreyfus foi preso em 1894 sob a acusação de ter vendido segredos militares a uma nação estrangeira. Essa nação era, obviamente, a Alemanha. Sim, e deve imaginar como essa acusação emocionou a opinião pública. Em 1871 tínhamos sido derrotados pela Alemanha. Foi a Comuna de Paris que foi derrotada, não foi a França. Quando há uma derrota contra um exército invasor, ninguém que seja patriota e de bom coração está a fazer essas contas políticas. Tem razão. Quando tínhamos as lutas contra espanhóis e piratas franceses e holandeses, só se pensava em Portugal. Claro que havia uns nobres que não pensavam assim, mas isso era outra conversa. Continuam a existir nobres que pensam neles e na sua vaidade pessoal em primeiro lugar e no país em segundo. E, espanto dos espantos, até são condecorados. É isso. É isso, com essa gente é sempre esta conversa. Não são patriotas. Não lhe admito que diga que eu não sou patriota. O senhor é um nacionalista. Sou nacionalista com muita honra. É a mesma coisa que ser patriota. Não, está muito enganado. Não é a mesma coisa. Zolas, explique, por favor, essa diferença. Patriota é o que ama o seu país. Nacionalista é o que odeia os outros países. O patriotismo convertido em nacionalismo é algo que a degradação das condições sociais potencia e incentiva. O que, diga-se de passagem, dá muito jeito a certos regimes e putativos regimes. Realmente não é a mesma coisa. Isso é palavreado retórico. Pois. Bem, o Dreyfus foi preso e foi condenado ao desterro solitário na Ilha do Diabo, junto à costa da Guiana Francesa. Se foi para lá, foi porque tinha feito alguma. Está a querer dizer mal da justiça da França? Se a justiça erra, temos que dizer mal dela, não acha? A justiça errar, ou alguém errar na justiça, isso é coisa do passado. Já não acontece nos nossos dias. Não faltava mais nada. Depende, isso depende. Há muitos casos que convém que fiquem na sombra e no esquecimento. Mas afinal, qual era a acusação concreta? A peça principal da acusação consistia num memorando, uma espécie de relatório referente a fortificações fronteiriças e instruções sobre a artilharia ao Estado-Maior, etc. Esse documento ficou com a designação de Bordereau e afirmou-se que tinha a letra do Dreyfus. Uma espécie de rascunho, portanto. E era a letra dele? Não, a letra de Dreyfus não se assemelhava nada à do documento, mas a convicção de que tinha sido ele o traidor era tão forte que isso já não o ilibou. E lá foi ele para a Ilha do Diabo.
Anos depois foi apanhado outro documento com informações militares secretas e a letra era igual à do Bordeaux, atribuído a Dreyfus e assinado por um major de moral duvidosa. O documento cai nas mãos do major Piquart, que decide usá-lo para defender o Dreyfus. Mais tarde ou mais cedo, tudo se descobre. O major Piquart foi promovido a tenente-coronel, depois enviado para fora do país, em comissão de serviço, e, finalmente, retirado do serviço ativo. Bem feito. Para que é que se meteu nesses assuntos? É verdade, tem razão. Eu tinha pena, nessa altura, dos militares franceses. Estavam metidos na porcaria até ao pescoço e não sabiam como é que se haviam de safar. Então, porquê é que não puseram as culpas no escalão militar inferior? Oh, Fernão Mendes Pinto, porque não tiveram a oportunidade de aprender com os nossos ministros, verdadeiros mestres no drible. Na justiça, a culpa ainda vai acabar por ser do porteiro. Na educação, a culpa é dos alunos. Se não existisse alunos, não faziam falta professores. Nas finanças, com o cálculo do IRS, a culpa é da calculadora que foi comprada na loja do chinês. Como vê, só habilidades. Aquilo já era uma bola de neve. O ministro da Guerra, Cavaignac, defendeu-se perante os deputados, insistindo na culpabilidade de Dreyfus. Depois provou-se que esses documentos eram falsos e o coronel Henry, do Serviço de Espionagem do Ministério da Guerra, confessou a falsificação e suicidou-se. Que grande escândalo. Foi um grande escândalo, mas não ficou por aqui. Remodelaram o Ministério, mas prenderam o coronel Piquart por ter divulgado documentos secretos. Incrível, não é verdade? E o Dreyfus continuava preso? Com certeza. Chegaram ao descaramento de fazer um novo Conselho de Guerra, em 1899, onde condenavam outra vez o Dreyfus a 10 anos de prisão. E depois propuseram-lhe uma amnistia. Esse Conselho de Guerra era uma vergonha. Eu odeio militares que não sabem usar a força que têm. Quem tem uma arma tem o poder. Para que tanta hesitação? Ficam os militares envergonhados, fica a nação sem moral. Mas fica a oposição em força, não se esqueça de dizer. Pelo que está a contar, suponho que a oposição se aproveitou desses erros militares. Com certeza, a corrupção do exército francês era tão evidente que toda a esquerda se tornou militante do caso Dreyfus. É então que você se interessa pelo caso. Não, eu comecei a interessar-me muito antes. Suspeitava de alguma coisa? Sempre suspeitei dos processos militares. Se até os juízes civis falham, quanto mais aqueles pobres diabos que só pensam em defender a pele e dar-se importância a meter medo aos outros. Mas voltando à questão dos socialistas, eles só se interessaram mais tarde. Até escreviam que os operários não se deviam meter nesta guerra, entre frações da burguesia. E você, mesmo assim, agitou a porcaria. Diz bem, sabe, são vícios de romancista. Infelizmente, os meus companheiros de escrita, o Concurso, o Daudet e o Maupassant, não gostavam dos judeus. E por isso esta luta atrasou um pouco. Mas em 1898, no dia 13 de janeiro, saiu no L'Aurore, na primeira página, o meu artigo a favor do Dreyfus. A célebre carta aberta. Não entendo a mania que certas pessoas têm de escrever cartas abertas. J'accuse, eu acuso. O título foi descoberto pelo Clemenceau, o diretor do jornal. Eu acuso o general Mercier. Eu acuso o general Biot. Eu acuso o general de Boisdeffre e o general Gonce. Acuso os 3 peritos em grafologia. Acuso que tenham posto em liberdade o falsificador. E depois, o que é que aconteceu? Eles acusaram-me. Fui condenado a 1 ano de prisão e 3.000 francos de multa. Mas apelei. Exilei-me em Londres. Anos depois quiseram amnistiar toda a gente. Nós opusemos porque queríamos esclarecer a verdade. A verdade foi o nome do seu último romance. Referia-se a este caso. Terminei-o e tempos depois morri. Como é que morreu? À espaidarada? Antes tivesse sido assim. É um pouco ridículo. Mas não dizem que morri asfixiado com o fundo da chaminé. Sabe que em 1953, no jornal Libération, publicaram o testemunho de um fabricante de fogões que teria confessado, em 1927, que tinha entupido a sua chaminé por maldade. Não me diga. Diga. É assim, meu caro. Cá se fazem, cá se pagam.
Aconteceu uma coisa parecida a outro grande homem do meu tempo. O senhor Damião de Góis. É verdade, já esteve aqui nos encontros e também o informámos de ter sido assassinado quando estava à lareira. Qual é o problema? Ao menos morreram quentinhos. O senhor ri-se destas coisas, mas fique sabendo que este ataque à justiça e ao exército prestigiou a imprensa e transformou em órgão de consciência de massas. A partir desse momento, mal ou bem, tinha nascido a opinião pública. A opinião pública? Eu sei que a imprensa fica cheia de glória com essas coisas, porque a maioria das vezes a opinião pública é a opinião que se publica. Mas nós temos muitas armas para controlar a imprensa. Como sabe, o dinheiro e o medo são armas que também funcionam. Senhor Rockefeller, Desculpem que os interrompa, mas o nosso amigo Fernão Mendes Pinto há muito tempo que está aqui sem dizer nada. Eu gosto de ouvir estas coisas. Gosto de saber de tudo. Podem continuar. Já agora, este senhor Dreyfus foi posto em liberdade ou isso não serviu para nada? Foi reabilitado em 1906, 12 anos depois da prisão. Foi reintegrado como chefe de brigada, recebeu a Legião de Honra. Bem, apesar de tudo, não acabou mal. Fernão, a história ainda não acabou. Quando puseram as cinzas de Zola no panteão, Dreyfus foi ferido num braço com 2 tiros de revólver. Não gostavam nada do homem. Não tenha dúvida. E o agressor foi absolvido em tribunal. Há injustiças toda a vida. você também foi muito perseguido por injustiças. Bem, eu também tinha uma vida que não se guiava por grandes princípios de justiça. Até que enfim, que há aqui um homem sério. Não diga isso. O senhor também foi uma pessoa muito séria. Fui uma pessoa muito séria, sim senhor. Pôs o meu país em sentido e a respeitar-me. Fernão, o seu país, o nosso país, também o respeitou? Nem pense nisso. Eu andei pelos mares das Índias mais de 20 anos. Quando voltei, pedi uma tensa à corte. Era a regente a rainha Dona Catarina. Nem me respondeu. Depois, o governo passou para o cardeal Dom Henrique. Foi na altura em que descobriram que tinham gastado muito dinheiro e que tinham de fazer economias. Claro que eu fui um dos que continuaram a não apanhar nada. Desisti. Fui para a Almada, casei-me, tive filhos e escrevi a peregrinação para que as minhas filhas tivessem algum dinheiro. As suas filhas. E você não ganhou dinheiro nenhum com o livro? Eu só deixei de publicar o livro depois de eu morrer. Havia gente que me dava uma espadeirada se visse o que eu tinha escrito. Não esperavam que você estivesse quentinho ao pé da chaminé. De certeza, e imagine, Jacinto, que a coroa acabou por me dar um dinheirinho pouco em 1583. 3 meses antes de eu morrer. Pouca sorte. Pouca sorte e uma vergonha, porque nessa altura já cá mandavam os Filipes de Espanha. Então não é uma vergonha que venha um rei espanhol dar-me uns tostõezinhos que os portugueses tinham tido a obrigação de me dar? Eu não percebo bem porque é que a corte estava obrigada a dar dinheiro. Porque eu andei anos a fazer a colonização, o comércio, a descobrir terras, a convencer esses povos que o cristianismo era uma boa religião, a lutar em terra e no mar. Com essa vida tão atribulada, não deve ter sido como oficial, para não? Nem oficial, nem encarregada dos abastecimentos, nem escriturário, nada que visse. Embarquei com milhares de outros à aventura. Também não tinha nada em Portugal, queria fugir à fome e ser rico. Não tinha outro sítio para onde ir. Fui para a Índia. 400 anos depois, houve quem tirasse um coelho da cartola e indicasse como solução para fugir à fome e à miséria que os portugueses imigrassem. Fantásticas voltas que o mundo dá. Nessa sua condição de imigrante, ia como marinheiro ou como grumeta? Bem, tanta desgraça também não. Fui como soldado. Foi o Dom Jorge, filho bastardo de Dom João II e mestre da Ordem de Santiago, que me conseguiu esse lugar.
Afinal, o amigo tinha boas relações. Bem, é preciso dizer que a minha família, os Mendes, eram ricos comerciantes de Lisboa e Antuérpia. Judeus? Cristãos novos. Não é bem a mesma coisa. Tinham o monopólio das especiarias. Monopólio, palavra mágica. Canela, pimenta, cravinho. Isso é que eram riquezas. Homem, mas já está com inveja. Não lhe chega ao seu petróleo. O senhor não percebe que isto de descobrir riquezas é uma vocação que nasce com a pessoa. Então, o amigo Fernão era rico. Um tio trouxe-me para Lisboa e pôs-me ao serviço de uma senhora nobre, de grande linhagem. Com que idade? Tinha eu uns 10, 12 anos. Estava tudo bem. Mas depois passei por um grande perigo e mas foi de fugir de casa. Um grande perigo. Pois. Só parei no Cais da Pedra em Alfama e embarquei numa caravela para Setúbal. Mas que perigo foi esse? Fui apanhado. A roubar. Não, era outra coisa. Com a senhora. Foi pior. Era com a filha da senhora. Portuguesas! Estão sempre a meter o sexo no negócio! Oh, Rockefeller, não confunda. Isso é no futebol. Nos negócios e na política só se forem umas esquecidas e desconhecidas despesas de representação. Aqui não havia negócio nenhum. Não houve porque o amigo foi parvo. Aguentava mais uns tempos, crescia, ganhava respeito lá em casa e davam-lhe a menina para casar. É capaz de ter razão, mas olha, eu nem pensei nisso. Desculpe. Está desculpado. Meteu-se num barco para Setúbal e depois? Depois, isso, senhores, depois começou esta vida desgraçada. Fomos assaltados por piratas franceses que nos queriam ir vender aos mouros. Entretanto, apanharam um barco melhor e atiraram-nos para a costa de Melides. Conseguimos chegar feridos e esfarrapados a São Tiago do Cacém. Aí, uma senhora recebeu-nos. Depois, andei por aquelas terras a servir fidalgos durante uns anos. Até que o senhor Dom Jorge, que mandava lá naquelas terras todas, Alcácer, Grândola, São Tiago, me deixou ir para a Índia. Quando foi a partida? Foi em 1537 e andei por lá mais de 20 anos. Não me diga que com tantos trabalhos não ficou rico. Fiquei rico, fiquei pobre, aconteceu-me de tudo. Faltou-lhe cabeça. Ou teve sentimentos a mais? Não sei, foi tudo muito confuso. Iremos esclarecer essas confusões. Diz que a sua vida tinha sido muito confusa. Porquê? Olha, Jacinto, convivi com capitães, com reis, com príncipes, com plebeus. Fui escravo, fui soldado, negociante, embaixador, missionário, corsário. Acha pouca a confusão? Acha? Eu não percebo é como é que saiu vivo dessas aventuras. Também naufraguei, imagine. Não sei, talvez tenha sido Deus quem me ajudou. Você acreditava em Deus? Claro que acreditava, mas quando era preciso dizia que acreditava no Deus dos outros. Isso não se faz. Não se faz, eu queria ver como é que você saía dali vivo. Tem graça. Um capitalista com sentimentos religiosos. Olha para isto. Fique sabendo que eu fui sempre religioso. Também tive uma origem humilde. Fui sacristão. E muito novo, era um fervoroso propagandista da Igreja Batista. Eu também fui missionário. Estive na Companhia de Jesus. É verdade que você chegou a ser muito rico e a emprestar dinheiro ao São Francisco Xavier para ele edificar a primeira igreja do Japão? É verdade. É verdade. Eu fiz isso e muito mais. No fim da minha vida, só me preocupei em fazer o bem. Nós sabemos. Fundações, donativos para todo o mundo. Eu é que dei o dinheiro para restaurar o Palácio de Versailles. E por isso fizeram-me cidadão honorário. Desculpe, Rockefeller, essas fundações ocupavam-se de quê? Normalmente de questões de medicina, de educação, de higiene.
Também ajudei a criar a Universidade de Chicago. Mais uma casa de correção para crianças. Que bom coração. Também me parece. Já vi, amigo Fernão, que além de ser aventureiro e muito louco, também é um bocado ingênuo. Ingênuo? Porquê? Porque esse senhor nunca deu um passo que não fosse para seu bem próprio. Eu sei que estou a falar com um propagandista subversivo, cego de ódio, porque eu consegui ser um grande milionário. Mas, por favor, tenha calma. Como é que é possível dizer que estes gestos de filantropia têm objetivo de lucro? Pode haver muitas histórias escondidas, como sabe. Benefícios fiscais, boa imagem para receber subsídios e apoio dos governos. Enfim, toda a gente sabe que a caridade se pode transformar facilmente num bom negócio. Se calhar mais rentável que o petróleo. Eu isso estou a perceber. A Companhia Jesus conseguia grandes lucros e apoios em nome de ajudar os povos indígenas. Essa era uma das razões porque a gente, com dinheiro, os ajudava. Oh, homem, não diga essas coisas. Guarda esses segredos. Está a ver, Fernão, está a ver? Você é muito ingênuo. Sou Rockefeller, sabe mais segredos e nunca os irá revelar. Com certeza. Porque é que havia de falar em coisas que me custaram a imaginar e a fazer toda a minha vida? Era interessante conhecermos alguns desses meandros. Eu digo-lhe em meia dúzia de palavras o que foi a minha vida. O meu pai era vendedor ambulante. Quase que nunca o via. Quando fiz 18 anos, emprestou-me 1.000 euros. Arranjei um sócio, fizemos uma casa de comércio e ao fim de um ano tínhamos movimentado 500 mil dólares. Como é que é isso possível? Estávamos em 1860. Os Estados Unidos estavam numa expansão e desenvolvimento extraordinários. Tudo era possível. E foi então que descobri o petróleo. O petróleo fez-me conhecer um grande técnico, o Samuel Andrews. Ele construía refinarias melhores que as dos concorrentes. E eu financiava. A seguir, foi lutar pelo monopólio do petróleo nos Estados Unidos. Luta muito difícil, imagino. Nem por isso. Aos 30 anos, depois de controlar Cleveland, a capital do petróleo, fundei a Standard Oil, com capital realizado por ações, e comecei a estender a teia por toda a América. Mas como é que conseguiu? Controlando refinarias, companhias produtoras de petróleo bruto, oleodutos, sociedades de distribuição e venda, companhias de gás natural, companhias de caminhos de ferro... Então eu tinha dinheiro para comprar tudo. Meu caro, ao princípio é preciso dinheiro. Depois, você manobra os preços do mercado e leva à falência os concorrentes que quiser. Controlar o mercado. Isso é uma selvageria. Já ninguém faz isso, nem nós deixávamos. É um jogo complicado. Complicado. Quando vocês controlavam lá os panos do Oriente e as especiarias, não faziam os preços que queriam? Lá isso é verdade. Pois, neste caso é a mesma coisa. E com a vantagem de parecer um jogo mais limpo, sem piratarias. Jogo limpo? Mas que conversa é essa? Caro romancista, eu disse, parece. Sei muito bem que às vezes ainda é pior. É a lei da vida. Eu imagino as manobras de corrupção que vocês faziam. Eram tantas e tão bem feitas que você nem consegue imaginar. Pois. Consegui comprar os meus inimigos públicos mais ferozes. O Archbold e o Pratt. Eles tinham umas companhias razoáveis. Convenceram os meus adversários a juntarem-se a eles. O negócio fez-se. E depois, descobriram todos que estavam debaixo da minha pata. Parece um selvagem, porque consegue esmagar os outros. E você devia sentir essa mesma satisfação quando consegue que um livro
seu seja um sucesso. Ou um bom negócio feito aqui pelo Fernão Mendes Pinto também deve dar muita alegria. Fiz alguns bons negócios, sim senhora, principalmente com o Japão. Quando é que foi para o Japão? Nós fomos os primeiros homens europeus a ir ao Japão. Foi em 1542. Íamos num junco de piratas chineses que o vento desviou da rota de vida e foi parar a uma ilha, que mais tarde soubemos que era a ilha de Tanegashima. E como é que os receberam? Com desconfiança. Havia muitos pescadores e víamos que eles apanhavam pérolas. Imagina a sorte de pérolas. Começámos a falar. A falar? Pois, a fingir que falávamos. Oferecemos panos que fazíamos, levaram-nos à presença do príncipe, o Naoto Taki e depois o Diogo Zeimoto. O Diogo Zeimoto, quem era? Era um dos meus companheiros. E havia o outro mais gordo, que era o Cristóvão Borralho. Bem, o Diogo Zeimoto levava um arcabuz. Um arcabuz? Sim, uma espingarda. Mostrou ao senhor para que aquilo servia. Ficámos reis e senhores daqueles sítios. Fomos nós que introduzimos a primeira arma de fogo no Japão. Isso deve ter provocado uma enorme mudança das táticas de guerra desses sítios. Quando voltei lá, passado 2 anos, já tinham fabricado centenas de espingardas quase iguais às nossas. Os japoneses continuam com essa habilidade. Acho que só não inventaram um produto tão bom como o petróleo. Com essa ideia de Japão, vejo que ficou em ótimas relações com os novos mundos e novas riquezas. Sim, desenvolvi comércio, fiquei rico e pensei em voltar para Portugal. Mas a Companhia de Jesus disse para eu voltar ao Japão e tentar converter Otomo, o rei do Bungo, ao cristianismo. Foram 2 anos de viagem, mas cheguei lá, estavam todos em guerra, não havia oportunidades para falar, nem conversações. Vim-me embora, sem missão cumprida e sem dinheiro. Dou-lhe uma alegria. Esse rei converteu-se anos mais tarde, Ai, sim, não soube nada. Quando foi? em 1578. Eu ainda estava vivo, mas estava a escrever o meu livro. Estava isolado, não me diziam nada. Afinal, acabou por não trazer nada do Japão. Só houve uma coisa que me deu lucro. Foi o ter pertencido à Companhia de Jesus. O rei Filipe II de Espanha, quando me dá alguma ajuda, é porque sabia que eu tinha ajudado São Francisco Xavier. E quanto era essa ajuda? 3 moinhos de trigo e 3 pães por dia. Sim, senhor, grande ajuda. Os governos nunca ajudaram os artistas. Continua tudo na mesma. Mas você só tinha sido um descobridor, um homem valente a encontrar novos mundos. A gente descobria-os, mas eles ficaram sempre para os outros. É como o Sr. Rockefeller ir comprar ou roubar, como quiser, as fortunas que os outros iam criando. Lá está você. É a lei da vida. Já lhe disse. Se não fosse eu a fazer isso, eles faziam-me a mim. Nesta luta, nem há bons nem maus sentimentos. Mas você passou a vida a apregoar os bons sentimentos. Precisava tratar da minha imagem. Começou a ser atacado? Claro, quando controlei 98% do negócio, começaram os tribunais a atacar-me. E em 1911, o Supremo Tribunal ordenou que a Standard Oil abandonasse num prazo de 30 dias todas as suas filiais. E você cumpriu. Já tinha lutado o tempo suficiente para ter tudo na mão. Desintegrei o trust e ficaram 38 companhias. Mas os nomes dos administradores eram os mesmos, de maneira que a concorrência foi mínima. Foi só tirar poeira para os olhos da opinião pública, não é? Tem razão, foi só para isso. O que é que queria que eu fizesse? Que esbanjasse, distribuísse toda a fortuna que eu tinha acumulado? Ou seja, Rockefeller era um dono disto tudo, mas em bom, com dinheiro. Nós temos, ou tínhamos um, mas em mau. Tinha, portanto, habilidade para tornear as coisas. Nunca falhei. Olhe, em França, De Gaulle, com a mania da pátria, queria proibir a Standard Oil porque era uma empresa norte-americana. Eu disse que sim. E depois enganei-os.
Como? Criei uma marca nova. Standard Oil. Pode dizer-se S.O. E ficou Esso. Muito bem. E eles? Calaram-se. Não terá andado a oferecer prendas de 14 milhões para eles escalarem? Calaram-se porque você os corrompeu. Ai, que palavra tão feia. É vida, meu amigo. Fazem-me um favor e eu compenso. Sou boa pessoa, não sou ingrato. E além disso, não sou doido. Doido não acredita que tenho sido, mas homem sem coração não tenho dúvidas. Se calhar, eu fiz mais pelos seus pobres e pelos seus operários, prostitutas e miseráveis de barras da lata do que você, com os seus romances. Não diga isso. Deixe-me ficar ao menos com o orgulho de ter alertado para situações injustas e ter agitado a consciência intelectual do meu tempo. Isso é tudo muito bonito, mas não resolve nada. As coisas não vão para a frente com romances, com poesia, com livros. Sim, mas livros de contabilidade. Está a fazer-me lembrar do António de Faria. O célebre pirata, seu companheiro. Ele não era pirata, era comerciante. Mas naquele tempo as coisas confundiam-se muito. Ainda Naquele hoje? tempo? Sim. E hoje? Depende dos comerciantes, não é? Ou dos piratas. Também há os que têm jeito para o negócio. O António Faria não gostou nada que uma vez o perseguissem e lhe afundassem o barco. Ficou uma fera. Devia ter feito alguma. Claro. Andava a trocar panos por joias e o povo a ser enganado. Descobriram e foi uma tragédia. E foi a partir daí que ele se transformou num grande pirata. E você? Eu fazia de companhia. Também fiz coisas mal feitas. É verdade. Um homem anda metido nessas coisas e perde a consciência. Estou a lembrar-me. Uma das coisas que nos deu mais vontade de rir foi um rapto que fizemos de uma noiva. Bem, ela estava numa praia com a família e amigos. Cantavam, tocavam. Nós vimos aquilo e escondemos-nos. Depois vimos chegar outro barco. E um dos nossos guias, que era um muro, avisou-nos que era o noivo. Atacámos esse barco. Matámos aquela gente toda. Ficámos com as joias, o dinheiro, as roupas, a comida e depois fizemos o mesmo à família e aos amigos da noiva. E a noiva? Ficámos com ela. Mas isso não é muito engraçado. Eu sei que não é, mas foi a partir dessa história que começaram a chamar-nos o terror dos mares da China. Tal e qual como eu. Faz-se uma coisa um bocadinho mais dura e eles metem o rabo entre as pernas. Eram mesmo um terror. Sim, passámos um salvo-conduto aos reis e aos reizinhos para que nos obedecessem. E como é que era esse salvo-conduto? Seguro debaixo da minha vontade ao fulano de tal, para que possa navegar livremente por toda a costa da China, sem ser gravado por nenhum dos meus, contando que onde vir portugueses, os trato como irmãos. Mas nada. Esse António Faria acabou mal. Morreu afogado, coitado. Tínhamos acabado de sair da ilha de Calempluí, onde tínhamos ido roubar os jazigos de ouro dos reis da China. Levantou-se uma tempestade nunca vista. Mais um naufrágio e ele desapareceu. E você continuou vivo. Eu rezava Que muito. sorte! Eu rezava muito. Tinha muito medo. Se calhar foi isso que me ajudou. Fernão, você tem toda essa vida de aventura, de pirataria, mas no seu livro há muitas ideias modernas que parecem atacar em princípios absolutistas e até colonialistas. É verdade. Eu tinha muito contacto em Lisboa com gente culta. Camões, sim, Diogo de Couto, Damião de Góis. Falávamos muito, tínhamos viajado e conhecido o mundo. Gostávamos das críticas do Erasmo ao Papa de Roma. Éramos humanistas. Portanto, queria ter essas ideias e ao mesmo tempo ter subsídios do governo. Noutros países nunca havia esse tipo de problemas com os escritores. Que eu saiba, em Portugal houve sempre.
Deve ser porque os governantes não gostam de ler. Ou gostam. Se calhar não gostam do que leem. E vocês também são do estilo dos que não sabem cuidar da imagem. Você sabe cuidar da imagem? Além das fundações que espalhei pela América e pelo mundo, havia uma campanha muito interessante imaginada por um gênio da publicidade. Eu tinha de ser visto frequentemente a dar a um vendedor de jornais, a uma vedeta de cinema ou a um político conhecido uma moeda de 10 cêntimos. Essas moedas, famosas porque eram dadas pelo homem mais rico dos Estados Unidos, transformaram-se em objeto de museu, avidamente disputadas. E o meu bom nome florescia pelos dois lados. Pelo lado caritativo, que era a minha dádiva, e pelo lado ganancioso, que era a dos proprietários das moedas. Não me diga que não foi bem pensado. Muito bem pensado. Até aproveito para terminar aqui os encontros para poder pensar melhor. Os encontros imaginários, na Amadora, regressam ao seu modelo habitual no próximo dia 8 de dezembro, às 21h30, no auditório da Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos. Teremos como convidados Al Capone, Jules Vernes e Dom Dinis. Muito obrigado e boa noite. Vou agradecer.